Olá a todos, já estamos ao vivo aqui no Facebook. Agradeço a todos por estarem aqui connosco, seja aqui os nossos oradores, seja as pessoas que nos estão agora a ver ou que vão começar a assistir a este direto sobre teletrabalho em Portugal, um ano de aprendizagens. Portanto, é um prazer estar aqui convosco e receber este evento que é uma parceria entre o Lispolis e a Universidade Europeia e que é focada num tema muito relevante nos dias de hoje, que é o teletrabalho em Portugal, nomeadamente nas aprendizagens que foram feitas ao longo deste último ano tão diferenciado, que nunca existiu nada remotamente semelhante. Esta ação será composta por dois momentos. Um primeiro momento em que teremos a apresentação do estudo Desafios de Gestão de Pessoas em Trabalho Remoto pela Universidade Europeia e também vamos conhecer a moldura legal do teletrabalho atualmente. E um segundo momento, que será um debate com todos os nossos convidados, em que contaremos com as suas opiniões e as suas experiências diferenciadas. Vamos dar início a esta sessão com uma palavra do nosso diretor de Promoção e Inovação aqui no Lispolis, Pedro Rebordão. Pedro, bem-vindo. Cíntia, obrigado. Obrigado a todos, Isabel, João, Paulo e André, pela ordem exata que me aparecem no ecrã, por estarem aqui hoje. Nós estamos muito contentes por fazer este evento, pelo menos por dois motivos muito simples. O primeiro é que todos os participantes desta sessão fazem parte da comunidade de Lispolis e uma parte ativa da comunidade de Lispolis que participa. Tendo em conta que um dos fatores críticos de sucesso para o Lispolis é o desenvolvimento da sua comunidade, poder fazer um evento como este é para nós um motivo de contentamento. O segundo motivo é porque todos nós hoje em dia temos uma opinião sobre teletrabalho. Aliás, eu diria, mais a brincar, que toda a gente tem. O teletrabalho e o futebol andam para para. Todos nós temos uma opinião. E hoje, na sessão de hoje, vamos poder não só olhar para opiniões, e as opiniões serão valorizadas, mas obter dados com base no estudo que a Universidade Europeia fez já em dois momentos diferentes, portanto, pode tirar, em vez de ser apenas uma fotografia no momento, poderemos medir a evolução e também vamos ter dois cases reais de empresas tecnológicas e da forma como o teletrabalho ou o trabalho remoto impactou na sua atividade. Teremos também o professor João Anastácio, que nos vai falar um pouco sobre que impactos é que isto vai ter, poderá ter nas relações laborais ou não produção de nova legislação, mas eu, sobretudo, volto a repetir o mesmo para quem nos conhece aqui no Lispolis e quem sabe a forma como nós trabalhamos com empresas e como startups, achamos que a validação é sempre algo muito necessário. Gostamos muito de dados e factos e não gostamos tanto de opiniões. Portanto, Cíntia, passo desde já a palavra e agradeço já a todos os oradores terem tirado o seu tempo para estar hoje à tarde aqui connosco. Muito obrigada, Pedro. É sem dúvida uma sessão baseada em factos e em pesquisa e também, obviamente, nas experiências que vão ser aqui partilhadas, que acaba por ser a realidade de cada empresa. Vou passar sem mais demoras a palavra à professora Isabel, que nos traz aqui então o estudo do qual foi responsável, chamado Desafios de Gestão das Pessoas em Trabalho Remoto. Professora Isabel. Certo, muito obrigada, Cíntia. Só confirmar que já estamos a ver aqui a apresentação. Estamos, Cíntia? Eu julgo que o público no Facebook não está ainda a ver. Bem, de todas as formas, eu posso avançar e avanço apresentando aqui um agradecimento e também um registro da importância que tem para a Universidade Europeia esta parceria que estabelecemos aqui com a Lispolis no sentido de divulgar em primeira mão aquilo que são os resultados deste estudo, Desafios da Gestão de Pessoas em Trabalho Remoto 2021, porque de facto já tivemos um momento anterior e foi imediatamente após ter sido decretado o primeiro estado de emergência em 2020 que lançámos este estudo que acabou por ser o primeiro realizado em Portugal. Voltámos a fazê-lo este ano e pretendíamos com ele dar conta dos principais desafios que se colocam às empresas, à gestão das pessoas e aos próprios trabalhadores, num contexto de alguma consolidação da experiência de trabalho remoto envolvido que está um ano sobre este movimento de aceleração destes formatos de trabalho trazidos pela pandemia.
O estudo foi conduzido não só por mim, mas por uma equipa de docentes, a professora Ana Sabino, a professora Raquel Soares e eu mesma, tendo também aqui o apoio de toda a estrutura da universidade. Pretendíamos, e se esses são os principais objetivos, eu creio que já não está em modo de apresentação, Cíntia, não sei o que é que aconteceu, mas já está ou não? Está, mas eu não consigo mudar os slides, Cíntia. Ok, então a apresentação ficará deste lado e eu mudarei os slides. Ok, pronto, combinado. Fazemos aqui um padrão. Portanto, estava a dizer, pretendíamos com este estudo, então, fazer o comparativo com 2020 e também extrair aqui algumas conclusões relativamente à experiência de trabalho remoto, porque é nosso objetivo universidade e é uma das nossas missões apoiar as comunidades de prática e apoiar aqueles que estão nas determinadas situações. Neste slide, primeiro, Cíntia, se faz favor, podemos então ver aquilo que é o nosso entendimento do que é trabalho remoto. E porquê? Porque há um conjunto de conceitos que giram pelo mercado, trabalho à distância, home office, trabalho remoto, etc., sabendo nós que aquilo que neste momento é o teletrabalho não é o que está configurado no Código de Trabalho, porque é a resposta a uma situação muito particular que é esta de pandemia. E, portanto, nós aqui entendemos como trabalho remoto qualquer tipo de regime de trabalho em que os trabalhadores estão à distância, fora das instalações do empregador, com recurso a tecnologias digitais e tudo aquilo que este cenário de digitalização nos vem permitindo. No slide seguinte, podemos então ver aquilo que é a nossa amostra deste estudo e esta amostra representa de uma forma muito transversal as características da população ativa portuguesa e, portanto, é uma amostra de 970 respostas que consideramos bastante representativa, quer em termos de género, de idade e de outras variáveis que têm a ver com a caracterização da população ativa. Passando aos resultados, verificamos que aí, apesar da percentagem de pessoas em teletrabalho ter diminuído face a 2020, parece existir uma forte tendência para a adesão a esta modalidade. Até porque, como vemos aqui, 62% das pessoas está satisfeito ou muito satisfeito com este regime de trabalho. Naturalmente, também esta amostra apanhou pessoas que não estão neste regime. De qualquer das formas, estes resultados apontam para uma forte tendência para, e depois já desta experiência, deste ano de experiência, para uma adesão a estas modalidades de trabalho remoto. Seguinte, Cíntia, se faz favor, no que concerne às repercussões do teletrabalho para os indivíduos, verificamos que os participantes consideram que o teletrabalho tende a aumentar os níveis de stress, assim como contribui para níveis elevados de cansaço e pode levar a um número excessivo de horas de trabalho. Estes resultados tendem a diferir conforme o género, ter ou não ter filhos e ter ou não cargos de chefia. Comparativamente com os resultados de 2020, registramos então um aumento significativo na percepção dos participantes neste inquérito de que o teletrabalho tende a contribuir, e há muitos registros já sobre isso, para níveis elevados de cansaço e aumento aos níveis de stress.
falamos do cansaço da pandemia e das questões ligadas com a saúde mental, fundamentalmente. Mas também há uma diminuição da percepção dos indivíduos sobre os impactos do teletrabalho naquilo que são as esferas privadas de vida, nomeadamente aqui ao nível da conciliação família-trabalho e na percepção de maior isolamento social. O que é que isto pode querer dizer? Pode querer indiciar que as pessoas estão a habituar-se a este regime de trabalho. No slide seguinte, podemos verificar por este gráfico e num comparativo entre 2000 e 2021 que, de facto, aumenta esta percepção de cansaço e de providenciar aqui um nível de stress maior, mas também este cansaço pandémico ou esta situação de isolamento social serão variáveis que estão aqui a afetar estes dados. Mas também se torna visível que as preocupações com as questões da saúde, especialmente a saúde mental, o equilíbrio emocional e o bem-estar, merecem atenção, quer de trabalhadores, quer de empregadores, e este é um ponto também de destaque. Por outro lado, é notória, aqui neste espaço de um ano, que a percepção de que o teletrabalho promove conflitos na relação de família-trabalho e contribui para um maior isolamento, também mostra que as pessoas foram encontrando mecanismos de ajustamento e formas de lidar com estes constrangimentos trazidos pelo trabalho à distância. Se quiserem, aqui numa linguagem um bocadinho mais comum, com as desvantagens mais anunciadas do trabalho à distância ou do trabalho remoto. No slide seguinte, podemos verificar que a maioria dos respondentes a este questionário a trabalharem em casa definem um horário para o efeito, portanto, definem um horário para trabalhar. Também possuem um espaço próprio dentro da casa para trabalhar e não procuram um espaço neutro nem a empresa, mas espaços mais coletivos, como por exemplo os espaços de coworking. Aqueles que não exercem cargo de chefia e as mulheres tendem a ter mais probabilidades de definir este horário quando estão a trabalhar em casa. Portanto, os resultados mostram, comparando com 2020, que a maioria das pessoas continua a estabelecer um horário de trabalho, ou seja, tendem a determinar esse horário quando estão a teletrabalhar, digamos assim, e isso pode estar relacionado com os registros que vimos anteriormente de cansaço e de stress, porque de facto estamos sempre ligados. Também registamos que quem ocupa cargos de chefia tende mais para não estabelecer horários de trabalho e, portanto, tende a estender mais a jornada. E, portanto, esta é uma questão que também merece aqui alguma atenção. No slide seguinte, conseguimos ver que é curioso, ou talvez não, se conhecermos as atitudes tipo face ao trabalho das 4 gerações que atualmente se encontram no mercado de trabalho, que é curioso, dizia eu, que os resultados mostram que a relação entre idade e definição de horário de trabalho é proporcionalmente inversa. Ou seja, à medida que a idade aumenta, as pessoas tendem a definir menos um horário de trabalho. Portanto, é próprio de gerações como a minha, que têm mais dificuldade em desligar-se. As gerações mais jovens tendem a desligar-se e a definir o horário e a cumpri-lo. Isto é relevante se pensarmos em determinados setores de atividade e em determinadas indústrias, porque são predominantemente ocupados por indivíduos predominantemente, dizia, de uma ou duas destas gerações. Mas as 4 é comum hoje encontrar em grande parte das empresas. No slide seguinte, podemos ver que a maioria dos respondentes a este questionário, 60%, se pudesse optar, preferia não estar sempre em regime de teletrabalho.
onde aquilo que muitas pessoas vêm avançando e muitos empregadores, de que os modelos híbridos e complementares são os modelos que tendem a ter maior aceitação, esta tendência é muito evidente aqui nesta resposta. E é mais evidente nos ocupantes de cargo de chefia, ou seja, os trabalhadores com estes cargos revelam mais tendência para regressar aos modelos presenciais de trabalho. Teremos aqui, com certeza, questões de processos de trabalho, questões de controle, etc. Conforme também vem sendo muito discutido em vários fóruns, ainda ontem houve um debate num dos canais de televisão sobre este mesmo tema, parece estar a criar espaços para estes modelos híbridos de prestação de trabalho. E aquilo que muita gente diz, parece que em regimes de trabalho tende realmente a acontecer, é que nada voltará a 2019, em termos das relações de trabalho e dos próprios modelos nos quais trabalhamos e prestamos o nosso contributo às empresas. Portanto, nota-se aqui uma tendência pela não preferência exclusiva do regime de teletrabalho, sendo de registro que somente uma reduzida percentagem dos participantes se encontra nada satisfeito ou pouco satisfeito, no total 16%, como veem aqui neste gráfico, com a situação de teletrabalho. Costumo referir que com esta situação de pandemia tivemos aqui um taste and feel e muitos gostaram da experiência, muitos trabalhadores e muitos empregadores. Alguns já estão a fazer a transição, outros estão a estudar como se pode fazer, mas é importante não esquecermos que a capacidade potencial de teletrabalho, em função daquilo que são as atividades profissionais, em Portugal é cerca de 1/3 da população ativa e destes 2/3 mostram interesse pelo teletrabalho. Portanto, acho que foi uma excelente oportunidade para experimentarmos, percebermos as vantagens, as desvantagens e começarmos a atuar a partir daí. Comparativamente com 2020, mantém-se então esta tendência por preferir não estar sempre em teletrabalho, embora se verifique que está a aumentar a percentagem daqueles que preferem permanecer neste regime. Seguindo, no slide seguinte, vemos que, no que se refere às percepções individuais sobre a experiência do teletrabalho, registra-se que a maior parte dos participantes sente que trabalha mais, mas também que é mais produtivo, embora metade das pessoas sinta um maior afastamento da empresa. Referem também aqui os nossos respondentes que não sentiram grandes diferenças na transição presencial-remoto, mas queremos agora, neste momento, que seja por esta habituação ou este ajustamento a estas condições diferentes. Portanto, tudo isto aponta para uma acomodação das modalidades de trabalho à distância. Registra-se também um aumento significativo na percepção de se trabalhar mais, portanto, as pessoas têm essa percepção e aumentou significativamente entre 2020 e 2021, de 48,5% para 66%, mas também de ser mais produtivo, portanto, de 36% para 47%, que é uma diferença significativa. Passando às vantagens do trabalho remoto, entre estas vantagens destaca-se o ganho de tempo, a gestão dos horários, embora decresça relativamente a 2020, e a melhor qualidade de vida. Curioso é que este formato de trabalho sempre foi argumentado como um modelo de flexibilidade e os resultados revelam que as pessoas não entendem tão bem essa flexibilidade, mesmo indicando alguma perda de flexibilidade. As desvantagens que está agora aqui a seguir. Exato, obrigada, Cíntia. As vantagens mais reportadas pelos participantes neste inquérito destaca-se a sensação de afastamento face aos colegas, alguma mistura entre a vida profissional e familiar,
mas também o sentimento de não ter todo o apoio ou não ter sempre o apoio de que necessitam. No comparativo, existe então uma diminuição significativa da percepção de afastamento face à empresa entre 2020 e 2021, ou seja, os sujeitos respondentes sentem que estão menos isolados, certamente porque as pessoas, mesmo ao nível dos processos, foram fazendo este esforço de ajustamento e de dar resposta, mas também ao nível da interação social com os colegas, e muitas empresas têm hoje já consolidadas práticas de partilha informal em alguns momentos. Relativamente às principais dificuldades sentidas, agora a seguir, salientamos a mistura entre a vida profissional e a vida familiar, a inexistência de espaço físico apropriado com as ferramentas para o trabalho remoto e a gestão do tempo, o que está em linha com os resultados do ano anterior e que são questões importantes na ponderação das condições de migração do presencial para o remoto, para aqueles em que isso possa acontecer e que devem ser acauteladas, quer por trabalhadores, quer, sobretudo, digo eu agora, por os empregadores. Por exemplo, hoje discute-se bastante a possibilidade de regular o direito ao desligamento e há já empresas que são casos que instituíram por sua conta esse direito, mesmo com bloqueio das ferramentas de comunicação. Por exemplo, há empresas que entre as 8 da noite e as 7 da manhã ninguém recebe nem consegue enviar e-mails. E, portanto, aqueles devices que nós temos que vão fazer plim, plim, plim e que nos estão sempre a dizer há trabalho, também algumas entidades já estão a regular nesse sentido. Passando a um outro ponto, que é, mas quem é que tem perfil para trabalho remoto? Não é só o trabalho que as pessoas executam, mas é também o conjunto das suas características enquanto trabalhadores que importam. E quando perguntamos aos inquiridos quais são as características que destacariam como fundamentais para estar neste enquadramento, a disciplina e a responsabilidade aparecem à cabeça, assim como já havia acontecido em 2020. Portanto, os resultados sugerem uma tendência para a adesão ao teletrabalho, embora tenha diminuído, mas somos levados a crer que as pessoas e as empresas têm vindo a fazer este esforço de também perceber quem tem condições para teletrabalhar. No slide seguinte, e como referi no início, a Universidade tem esta preocupação de produzir também conhecimento, é uma das suas missões, mas que sirva as comunidades de prática e, portanto, deixamos aqui algumas recomendações para as empresas e também para os trabalhadores. E, portanto, estes resultados vão-nos dizendo que é preciso preparação dos trabalhadores, dos processos, das lideranças, e eu chamo aqui a atenção de que ninguém nasce ensinado, e esta é uma forma diferente de estar e de trabalhar, e refiro também com grande orgulho que logo no ano passado lançamos o primeiro programa de executivos em gestão de pessoas, equipas e trabalho remoto, que tem corrido muito bem, justamente porque, sobretudo, as lideranças sentem que precisam de estar capacitados de uma outra forma para lidar com estas diferentes situações. É necessário criar condições, por exemplo, ao nível dos tempos de trabalho ou das relações entre as pessoas, cuidando dos fatores que podem prejudicar a pessoa e o trabalho, por exemplo, cuidando das questões relacionadas com a segurança, com a saúde, com o bem-estar, e o exemplo que dava há pouco do desligamento. Parece também aqui destacada a necessidade de preparar as pessoas, como já disse, e dos trabalhadores ganharem, os trabalhadores e os empregadores, ganharem esta consciência de que não é simplesmente a mudança de um local de prestação de trabalho. Tem contornos diferentes e é necessário que estejamos atentos a isso.
Em síntese, para finalizar, continua muito expressiva a quantidade de pessoas em trabalho remoto em 2021, não tendo sido possível, desculpa, aferir-se se deve à escolha do trabalhador, a uma decisão de gestão ou pelas próprias imposições trazidas pela pandemia. Neste momento ainda não conseguimos aferir isso. Mas é possível determinar que há aqui uma linha de preocupações muito ligada aos processos de trabalho, às ferramentas de trabalho, às questões de preservação da saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores. E, embora esta experiência de trabalho à distância reúna significativos níveis de satisfação, a maioria das pessoas em situação de poder optar não escolheria este regime. Este é um dado importante, porque há vantagens, mas parece que algumas das desvantagens ainda prevalecem sobre essas vantagens. E poderão obter o relatório completo. Eu creio que a Lispolis vos fará chegar o sumário executivo àqueles que estão presentes nesta sessão, mas através destes 2 acessos, do QR Code e deste e-mail, poderão obter também aquilo que é o relatório integral de forma absolutamente gratuita e que eu penso que pode ser útil para algumas indústrias. Obrigada. Muito obrigada, Isabela. Foi realmente uma excelente apresentação daquilo que são o estudo e o comparativo entre 2020 e 2021 e que trazem aqui insights muito, muito interessantes sobre a realidade que estamos a viver e para a qual, digamos assim, não tivemos manual de instruções, não é? É verdade. Agradeço-lhe pela sua excelente apresentação e vamos então passar aqui ao segundo convidado que irá também fazer uma apresentação, que é o professor João Atanásio, que irá então explicar-nos ou fazer um pequeno overview sobre a moldura legal de teletrabalho, tanto em 2020 como em 2021. Professor João, muito obrigada por ter aceito o convite. Nada, muito obrigado muito boa tarde. Então, até vou um bocadinho antes disso, vou explicar a moldura legal de uma forma muito resumida, muito sistemática. Vou explicar a moldura legal que existia no pré-pandemia, a moldura legal no pandemia e deixar algumas pistas sobre a moldura legal no pós-pandemia. De uma forma muito esquemática é assim, Portugal foi o primeiro país da União Europeia que em 2003, portanto estamos a falar praticamente há 18 anos, ainda não fez 18 anos, mas vai fazer, que consagrou no seu Código de Trabalho. Muitas pessoas não sabem, mas nós só temos Código de Trabalho há 18 anos em Portugal. Antes disso tínhamos um conjunto de legislação dispersa, a chamada legislação laboral. Passámos a ter em 2013 um Código de Trabalho e logo nesse Código de Trabalho apareceu a regulamentação legal do teletrabalho. Fomos pioneiros nessa matéria. A matéria foi transposta com algumas alterações para o Código de 2009, basicamente de uma forma muito esquemática e não exaustiva. Eu diria que o regime assentava no seguinte: havia duas possibilidades que ainda continuam a existir de contratação de pessoas em regime de teletrabalho. A primeira era de contratação de teletrabalhadores desde o início, ou seja, pessoas que eram contratadas inicialmente logo para fazer o regime de teletrabalho. E a segunda era pessoas que já estavam vinculadas à empresa e que trabalhavam sem ser em teletrabalho, que de repente internamente migravam para o regime de teletrabalho. Portanto, ainda existe a lei está em vigor. A única coisa que acontece é que nestes tempos de pandemia nós tivemos um regime derrogatório de algumas destas normas por causa do estado de emergência e agora estado de calamidade. E, portanto, aquilo que queria dizer é que, passado este estado de emergência, no final do ano, neste momento temos um regime ainda mais transitório, porque houve uma resolução do Conselho de Ministros do início do mês de maio que determinou que até ao dia 16 de maio, portanto há sensivelmente 10 dias, nós tínhamos a obrigatoriedade de teletrabalho. A partir dessa data ficámos com um regime misto. Há concelhos onde efetivamente os resultados em termos da pandemia não são tão positivos,
chamados conselhos em risco extremo, grave ou muito grave, ou elevado ou muito elevado, que continuam com a obrigatoriedade do teletrabalho. Enquanto que os outros conselhos, em regime mais favorável, digamos assim, menos atacados pela pandemia, têm hoje uma situação que depende, em alguns casos, das características dos próprios trabalhadores. Ou seja, há trabalhadores, nomeadamente, que pertencem a grupos de risco e trabalhadores imunossuprimidos que têm a possibilidade ainda de continuar obrigatoriamente em teletrabalho, e outros onde se voltou ao regime do Código de Trabalho, ou seja, onde o teletrabalho já não é obrigatório. E, portanto, para pensarmos no regime antes da pandemia, nós podemos dizer que tudo isto era fruto de um acordo. É tão simples como isto. Só eram teletrabalhadores aqueles que prestavam o seu acordo, ou desde o início, ou já durante o contrato de trabalho, para passarem a exercer essa atividade em regime de teletrabalho. Esses contratos deviam ser contratos escritos, e no caso daquelas pessoas que já trabalhavam para a empresa e que de repente eram colocados em teletrabalho mediante acordo entre empregador e trabalhador, essa experiência não podia inicialmente durar mais de 3 anos. E, portanto, e mesmo assim ainda há uma espécie de período experimental que a lei prevê, que é o trabalhador tem 30 dias para dizer, afinal não gostei nada disto, quero voltar atrás. Portanto, este é o regime base, onde verdadeiramente o trabalhador só tinha direito a escolher o teletrabalho em 2 situações extremas. Ou no caso de violência doméstica, era um caso extremo de pessoas que faziam queixa-crime e que, para não estarem muitas vezes em situação de maior vulnerabilidade, optavam pelo regime do teletrabalho, e portanto era uma das situações em que a lei diz que era praticamente obrigatória, a não ser que o empregador provasse que o tipo de trabalho não era compatível com o teletrabalho, era obrigatório entrar nesse regime. E a situação dos trabalhadores com um filho até aos 3 anos de idade, que também tinham essa possibilidade, que ainda está consagrada na lei. Ora, o que é que mudou de paradigma, e era isto que eu me parece que é importante, com a pandemia? É que uma coisa que era excepcional e que estava regulada de uma forma bastante exigente, em termos de obrigatoriedade de forma escrita, e de um conjunto de regras que visavam não permitir que o empregador unilateralmente atirasse um trabalhador para o teletrabalho, de repente surge uma legislação em que, fruto da pandemia, o nosso governo diz não, agora a regra é o teletrabalho. Portanto, passámos de um regime excepcional para um regime que passou a ser a regra. O teletrabalho tornou-se, primeiro, dispensou-se o acordo escrito, e no momento ulterior, com o crescimento do número de casos de Covid-19, tornou-se mesmo obrigatória a prestação de teletrabalho, a não ser em casos excepcionais, nomeadamente quando a atividade não era compatível com o teletrabalho, ou também quando não havia, por parte do trabalhador, por exemplo, condições técnicas ou condições logísticas na sua habitação para o exercício da atividade de teletrabalho. Ora bem, nós com o regressar, que esperemos que seja definitivo, com o regressar a uma certa normalidade, tendemos a voltar às regras originais. Ainda temos, como lhes disse, um período transitório até ao final do ano de 2021, mas se tudo correr como está planeado, o Código de Trabalho iria, e eu estou a dizer de propósito, iria voltar a vigorar em janeiro de 2022 em termos plenos. Só que do ponto de vista legal também, não é só do ponto de vista da gestão de recursos humanos, é também do ponto de vista legal, nós aprendemos muito com este período de quase 2 anos de pandemia. E aquilo que o direito é um pouco assim, muitas vezes, não sei se já pensaram nisso, mas muitas vezes o direito vai atrás da necessidade de regular fenómenos que não estava à espera que acontecessem, e nitidamente o direito não estava preparado para uma situação de pandemia, e neste momento aquilo que se verifica é que a Isabel frisou na sequência desse estudo, há um novo paradigma das relações laborais que verifica que a legislação que estava prevista para casos pontuais
não é talvez a mais adequada quando muitas empresas, fruto desta experiência de 2 anos, pretendem ter um número muito mais significativo de trabalhadores neste novo regime e, portanto, temos que encontrar uma nova moldura legal. E é isso que acontece. Já neste mês de maio foram apresentados na Assembleia da República, está neste momento no debate, foram apresentados 10 projetos de lei, 10 projetos de lei de vários partidos, maioritariamente com conclusões muito, muito idênticas, ou seja, há uma grande, quase unanimidade na necessidade de alterar a legislação relativa ao teletrabalho, sendo que as pequenas diferenças que existem, e obviamente existem diferenças, nomeadamente entre os partidos mais à esquerda e os partidos mais à direita, se quiserem, entre os partidos que normalmente fazem parte do chamado arco da governação, que são o PSD e o PS, que têm propostas bastante parecidas, e os outros partidos, que são partidos mais, seja à direita, seja à esquerda, mais, digamos, de reivindicação, aquilo que verificamos é que as grandes diferenças que estão em cima da mesa são talvez diferenças que são muito importantes, mas de quantificação. Por exemplo, os partidos à esquerda apresentam propostas concretas de pagamentos quantitativos de valores relativamente a trabalhadores que estão em teletrabalho. Esta talvez seja a questão mais importante do ponto de vista legal e que gerou alguma conflitualidade entre as empresas e os trabalhadores nestes períodos. Estamos a falar do pagamento por parte dos trabalhadores ou dos empregadores das despesas decorrentes do exercício do teletrabalho, nomeadamente das despesas acrescidas de eletricidade, das despesas de telecomunicações, etc. Portanto, as questões que se colocaram de forma mais acentuada e que permitiram alguma clivagem entre empregadores e trabalhadores, foram trabalhadores que disseram, mas afinal estamos em casa, mas temos que arcar com despesas superiores àquelas que tínhamos quando estávamos em teletrabalho. E o que está hoje em dia, claro, em todas as propostas, inclusive eu digo do Partido Social Democrata, é que na proposta de alta que se pretende para o futuro, há a comparticipação obrigatória da entidade empregadora destas despesas, coisa que hoje em dia não é obrigatória, porque o nosso Código de Trabalho diz que por contrato de trabalho ou por acordo de regulamentação coletiva é permitido atirar estas despesas para o trabalhador, desde que no contrato de trabalho se diga que quem suporta estas despesas é o trabalhador não tem o direito de requerer o pagamento das mesmas por parte da entidade empregadora. Isto na atualidade. No futuro, todos os partidos estão de acordo em que estas despesas sejam imputáveis ao empregador. Mas, lá está, as tais divergências, mas enquanto os partidos mais à esquerda quantificam, por exemplo, a proposta mais extremada é do PCP. O PCP propõe que em cada dia que um trabalhador esteja em teletrabalho receba 11 euros por dia, o que do ponto de vista dos empregadores é uma coisa quase impensável. Estamos a falar de um encargo, e não estamos a falar com encargos para a Segurança Social, estamos a falar de um encargo apenas em remuneração de cerca de 250 euros por mês, em mais. Noutros casos, há propostas do PSD e do PS em que não se quantifica nada, diz apenas uma fórmula vazia a dizer os empregadores têm de pagar as despesas necessárias e imprescindíveis, portanto uma coisa um bocadinho redonda, e noutras propostas aparecem valores mais adequados, como por exemplo 44 euros mínimo por mês. Ok? Portanto, há aqui nuances a nível dos valores, mas não do princípio. O princípio é aceito quase universalmente, embora os valores divirjam. Outro aspecto que é muito, muito importante e que a Isabel já frisou, e quase todas as propostas hoje em dia o dizem, tem a ver com o direito ao desligamento. É uma das coisas que mais preocupa os trabalhadores, é a necessidade, muitas vezes imposta de forma mais ou menos premente por parte das empresas, de os teletrabalhadores estarem permanentemente à disposição da entidade empregadora. Isso já no nosso Código de Trabalho atual é proibido.
mas o que é certo é que não se definem verdadeiramente intervalos horários. Acaba por se deixar a coisa, e inclusive permite-se uma coisa que ainda complica mais a situação, que é a possibilidade de existir teletrabalho com regime de isenção de horário de trabalho. O que significa que, para todos os efeitos, no limite, a pessoa está praticamente sempre disponível para o empregador. Ora, há propostas muito interessantes desse direito ao desligamento estar muito ligado a um direito que hoje em dia já existe no Código de Trabalho para as entidades empregadoras, que é a possibilidade de irem à casa do trabalhador para inspecionar a título excepcional a atividade laboral, e que hoje em dia dizem que tem que ser numa moldura entre as 9 e as 19, portanto há ali uma moldura temporal que pode ser uma moldura que pode ser utilizável também e transponível para esta questão do desligamento. Portanto, há aqui questões muito interessantes do ponto de vista legal. O futuro nós não sabemos qual virá a ser, mas o que é certo é que parece que, mesmo do ponto de vista legal, nada ficará como antes e que existirão alterações, seja no Código de Trabalho, seja o PS, por exemplo, propõe que não se mexa uma vírgula no Código de Trabalho e que apenas se faça uma regulamentação do mesmo, enquanto outros partidos propõem mesmo uma alteração ao Código de Trabalho. São aspectos para continuar a seguir. O debate começou há 2 semanas no Parlamento, ainda é muito cedo, ainda vai correr muita água por debaixo da ponte antes de termos uma decisão. Pronto, fica aqui um resumo, fica à disposição também para falarmos um bocadinho depois. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Foi realmente muito interessante ver as questões que estão a ser agora levantadas e que vamos poder acompanhar nos próximos tempos, e também acho que é um bom mote para iniciarmos agora o momento de debate. E antes disso, antes de apresentar aqui os 2 convidados que ainda não foram apresentados, quero pedir a quem está a ver, a assistir aqui ao nosso direto, que deixe as suas questões, porque no final teremos então um momento de perguntas da audiência e que iremos então responder às questões que são colocadas por quem nos está aqui a ver. Vou então passar a apresentar os nossos convidados que ainda não interviram aqui na nossa sessão. André Carvalho é co-CEO da Tangível e Paulo Alvite é co-founder e CEO da IDMind. São 2 empresas que têm âmbitos muito diferentes e que vamos poder falar um bocadinho sobre isso a seguir. Antes de mais, quero agradecer-vos por estarem aqui presentes e por terem aceito o nosso convite. Vamos começar então por falar um bocadinho no seguimento daquilo que também já foi aqui apresentado. Inicialmente, então, sobre o estudo que a Isabela aqui apresentou ao pormenor, os desafios da gestão de pessoas em trabalho remoto. Portanto, este estudo surgiu numa altura em que o teletrabalho foi obrigatório por lei, e lá está, como também o João mencionou, portanto, é um enquadramento legal completamente diferente do que estávamos habituados, do Código do Trabalho, que também já previa uma situação de teletrabalho, mas em moldes diferentes, e devido a esta situação pandémica, realmente tivemos aqui uma adaptação muito rápida. E conhecemos neste momento os resultados de 2020 e a comparação aqui com os resultados de 2021. Isabel, quer destacar algumas diferenças e comparar aqui estes 2 períodos? Obrigada, Cíntia. Eu penso que as principais diferenças é que quando fizemos o estudo em 2020, as pessoas ainda não sabiam bem o que era a experiência do teletrabalho, porque nós fizemos o levantamento mesmo no final de março, princípio de abril. Lançámos o estudo a meados de abril. E não havia esta experiência. Também do ponto de vista dos empregadores, não havia qualquer experiência. E foi aquilo que eu disse. A grande diferença é que nós tivemos a oportunidade, com esta pandemia, de fazer o que eu chamo um taste and feel, não é? De experimentar, de nos ajustarmos, e todos os indicadores revelam um bocadinho esse ajustamento, de que as pessoas foram acomodando esta nova forma de trabalhar e, de alguma forma, sentem-se confortáveis com ela. E apesar de toda a dificuldade que existe neste momento em termos de enquadramento legal para o que vem, portanto, nós ainda estamos nesta situação de obrigatoriedade para aquilo que pode acontecer de teletrabalho, mas para o que vem ainda há alguma indefinição. E eu penso que a principal diferença entre 2020 e 2021 é a experiência. Porquê? Nós discutíamos nos fóruns de RH
desde há muito tempo esta possibilidade, os New Work Arrangements, que nomeadamente incluem aqui formatos à distância. Mas havia sempre muitas resistências, nomeadamente por parte da gestão. E as pessoas não trabalham tanto, é preciso mecanismos de controle, as pessoas precisam de socializar, pronto. E não há nada como ser atirado para dentro da piscina e aprender a nadar. E foi um bocadinho isso que aconteceu durante este ano e, portanto, a principal conclusão deste ano é que, de facto, parece haver aqui uma tendência para adotar estes modelos alternativos, agora vou chamar-lhe assim, de prestação do trabalho e as pessoas gostam. Uhum. André, na vossa experiência já tinham utilizado o teletrabalho e têm alguns colaboradores que estão em permanência em teletrabalho. Como é que foi a vossa adaptação quando surgiu realmente esta obrigatoriedade, não é? Assim que a pandemia foi declarada e que tivemos também aqui em Portugal a decisão de levar todos os trabalhadores para casa, se a atividade permitisse. Portanto, como é que foi a vossa experiência de adaptação? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela partilha do estudo, que é muito interessante e, acima de tudo, muito claro. E também foi muito interessante a explicação sobre o tema legal. Vamos lá ver. A Tangível é uma empresa que tem 16 anos e que nasceu em Coimbra e que tem atividade com muitos clientes em Lisboa. E que por isso já tinha duas localizações, portanto, os nossos colaboradores já estavam ou na zona de Lisboa ou na zona de Coimbra, e já tínhamos um ou outro caso em que os colaboradores até já estavam noutras localizações. Portanto, o primeiro sentimento foi um sentimento de facilidade, ou seja, conseguimos fazer isto é facílimo para nós, ou seja, já o fazíamos de alguma forma. Nós, do ponto de vista tecnológico, também somos uma empresa completamente com recursos na cloud, portanto, estamos onde estivermos é irrelevante, e, portanto, o primeiro sentimento de vamos superar isto foi de superamos isto com a perna às costas. Já o fazíamos, agora estamos todos a fazer, reparem o quão fácil é. Não é? Pronto. E que depois até foi muito interessante, porque depois os nossos clientes, mesmo aqueles mais resistentes e que nos diziam que era impensável alguns dos nossos colaboradores estarem a fazer trabalho remoto, mesmo que muito parcial, um dia em cada 15 dias ou qualquer coisa desse género, era impensável para eles. Um mês depois diziam-nos, estamos espantados, isto até é mais eficiente. Portanto, eu acho que este sentimento é mais ou menos comum em todo o mercado, não é? Portanto, do primeiro sentimento foi conseguimos fazer isto facilmente. Agora, pensei que depois, e como já foi referido, depois começou a passar o tempo e há aqui efeitos que só se notam mais à frente, e que são bons e são maus, não é? Portanto, há efeitos positivos e há efeitos que temos que ter em consideração porque são riscos relevantes. Eu chamaria a atenção para já para três tabus que caíram. Pelo menos nós que mesmo assim estávamos muito habituados, noto, ou por nós ou pelos nossos clientes, nós trabalhamos, nós somos uma consultora, portanto, estamos muito perto dos nossos clientes, e acho que há aqui três tabus que claramente caíram. Primeiro, que é o tabu do precisamos estar todos juntos para trabalhar, não é? Portanto, e é muito engraçado porque nós já o discutíamos, como já tínhamos algumas funções remotas e escritórios e pessoas totalmente remotas. O que eu acho é que as pessoas até eram tolerantes, algumas mais que outras, umas mais resistentes, mas havia sempre aquela coisa de não, mas na minha área é diferente. Aqui temos mesmo que estar perto, não é? Havia sempre a história de não, eu sou muito à frente, mas não, mas na minha área, isso é mesmo, nós os financeiros, nós os RH, ou outra coisa qualquer. Havia sempre ali uma exceção. Pronto, e esse tabu caiu, não é? Ou seja, são mesmo raras as funções que não podem ser feitas à distância, ok? E vou tentar dar alguns casos muito pessoais. Um, o,
No nosso caso havia várias coisas dessas, quer dizer, sei lá, colaboradores que diziam que para atividades de equipa mais de ideação ou de trabalho de grupo mais próximo, as pessoas tinham mesmo de estar numa sala, que os meios que nós já usávamos e tal, mas que os meios remotos não era a mesma coisa. Bom, o tal teste obrigatório, que a professora Isabel muito bem ilustrou, mostrou-nos que não só é possível, porque fomos obrigados a isso e a vida continuou, os nossos clientes continuaram-nos a pagar os projetos, os resultados continuaram a aparecer, como se procurássemos bem, havia vantagens. Portanto, não é igual, não é, claro, mas não é óbvio dizer que é pior. Há coisas em que é melhor, há coisas em que é pior. Por exemplo, no caso muito simples, nós fazemos testes de usabilidade em que estamos com as pessoas a testar, por exemplo, se uma app é fácil de usar ou não. Fazê-lo presencial tem evidentes vantagens. Estamos mesmo ali, conseguimos observar a pessoa, a interação é mais rica, mas, por exemplo, recrutar pessoas para estarem disponíveis à hora que nós precisamos é mais difícil em físico, elas têm que se deslocar. Elas têm mais disponibilidade em remoto e estão mais disponíveis para nós em remoto. Isto só se descobre numa segunda fase, ok? Portanto, isto é o primeiro tabu. O segundo tabu é os nossos colaboradores têm que estar por perto. Portanto, pode não ser no escritório, mas têm que estar por perto, não é? Na mesma cidade, no mesmo país, pronto. E aí eu posso dizer o seguinte: o meu sócio, o José, é de Viseu. E eu estou habituado a gerir com ele as coisas à distância. Mas havia coisas em que eu dizia: não, mas quando é que tu cá vens? Quando é que tu cá vens? Porque há coisas importantes e isso é face to face. Vamos jantar, vamos nos sentar numa sala. Acabou, não é? Portanto, claro que é possível gerir à distância o que quer que seja. E requer apenas habituar-nos a esse contexto e também tem óbvias vantagens. Não é melhor nem pior, tem vantagens. Mas se calhar o mais interessante é o caso em que nós contratámos uma pessoa de segunda linha, portanto, uma segunda linha para a empresa, porque a pandemia nos ensinou que era viável à distância, senão não tínhamos contratado. Nós, para abrirmos uma nova área da empresa, precisámos contratar uma segunda linha, portanto, uma pessoa muito qualificada, e a pessoa muito qualificada está no Porto. Para mim, posso partilhar, era impensável contratar uma segunda linha que não estivesse aqui, porque tínhamos as reuniões, os fóruns de decisão, a proximidade aos clientes, etc, etc. Pronto, é mais um tabu que cai, não é? Pronto. E para não ocupar demasiado o tempo, só dizer que não se falou, mas quer dizer, há um outro tabu ainda mais básico do que isto tudo, que é o tabu do controle, não é? Que é que nós somos todos muito sofisticados e já não falamos deles, mas que ele anda por aí, ou andava por aí, que é, eu preciso de ver a pessoa a trabalhar para saber que ela está a trabalhar, não é? Pronto, claro que todos Certo. diríamos que isso já não existia, mas existia. Vamos daqui a pouco falar realmente nestas questões, nas vantagens e desvantagens, quer para as chefias, quer para os colaboradores, como também a professora Isabela apresentou aqui algumas no seu estudo, mas gostaria agora de passar a palavra ao Paulo Alvito, que nos vai apresentar uma experiência completamente diferente, considerando que a empresa desenvolve hardware, não é? Robótica, presumo que a experiência e a adaptação teve de ser em moldes muito, muito diferentes. Paulo. Olá, Cíntia. Sim, efetivamente sim. Em primeiro lugar, convém lembrar que houve provavelmente uma grande maioria da população portuguesa que não pôde ir para teletrabalho, não é? Muitas funções de diferentes naturezas não puderam ir para teletrabalho. Eu dou-vos só um bocadinho o que é que foi a nossa experiência, portanto, ali alguns em março, não é? Quando se começou esta coisa a falar e as pessoas todas um pouco assustadas, acho que havia muito medo por não se saber exatamente o que é que era, como é que era, como é que não era. E depois, quando finalmente surgiu, no fundo, estas as leis, não é? No fundo, obrigar ao teletrabalho, portanto, nós, antes disso, antes de saírem as leis, nós fomos para casa.
Primeira coisa, porque as pessoas andavam todas falavam, era em pandemia e assim e assado, e todos os dias havia-se mais uma notícia. O que eu fiz foi, ok, agora vamos todos para teletrabalho. Ok? Uma empresa que faz hardware. E no fundo, este ir para teletrabalho foi para, no fundo, conseguir também organizar. Porque nós não éramos uma empresa baseada em regime de teletrabalho, não tínhamos propriamente um processo interno que o permitisse, então, portanto, já que anda toda a gente a falar e algumas pessoas com medo e não sei o que mais, então vamos todos para casa. Foi assim. Todos para casa, exceto eu, que eu por acaso não fui para casa. No fundo, isto foi para tentar arranjar ferramentas que nos pudéssemos de alguma forma organizar ou tentar fazer algum trabalho, não é? Algumas tarefas que efetivamente se podem fazer à distância. E pronto, começámos a interagir a nível de, sobretudo, nas tarefas, todo aquele tipo de tarefas que poderiam ser feitas à distância, que tinham a ver com mais descrições técnicas e etc. Mas, como é lógico, passado um período de 2 semanas, tive que começar a trazer as pessoas de volta para a empresa. Este trazer de volta das pessoas para a empresa foi um pouco de acordo com o tipo de tarefas que estavam a desempenhar. Portanto, nós fazíamos robôs. Nós somos uma empresa com 21 anos, quase 21 anos este ano. E, portanto, nós fazemos hardware, fazemos robôs. Portanto, construímos robôs. E construir robôs é desenhar desde um processo, desde o desenho até à colocação dos robôs no espaço físico de um determinado cliente. Portanto, nós não fazemos robôs em massa, fazemos robôs por projetos à medida. E, portanto, fazemos muito, muito de acordo com o cliente final. E, portanto, comecei a trazer as pessoas de volta, também em termos fomos organizando o espaço e etc. Também, como é lógico, por questões pandémicas a isso obrigavam. E também de acordo com as tarefas, ou seja, pessoas que estavam nessa altura exatamente a precisar de técnicos de montagem de eletrónica ou montagem de mecânica, por exemplo, foram os primeiros a regressar. E começou a regressar à empresa nestes moldes até que todos os funcionários acabaram por estar novamente a trabalhar. Diria eu que no finais de maio, junho, já tinha toda a equipa, praticamente toda a equipa de volta à empresa. Pontualmente, uma ou outra pessoa mais ligada à parte da programação, portanto, parte de software, não estava full-time. Mas pronto, isto era uma outra realidade em que, no nosso caso, pelo tipo de tarefa, não nos permitia estar em teletrabalho. Admito perfeitamente que em determinados cenários se possa fazer teletrabalho. Compreendo também estes receios destas equipas de gestão de não ver as pessoas e ter alguma dificuldade em perceber se as tarefas estão a ser feitas. Mas também é possível, como é lógico, perceber se estão a ser feitas ou não, até porque as pessoas podem estar no local de trabalho e efetivamente também não estarem a produzir. Portanto, toda a gente sabe dessas situações. Portanto, eu acho que, de qualquer forma, também algumas das conclusões deste estudo foram apresentadas por Isabel. Pode haver aqui alguma influência da questão pandémica, não é? Teletrabalho em cenário de pandemia é um bocado, se calhar, diferente de teletrabalho sem ser em cenário de pandemia. Acho que a pandemia pode ter aqui, de alguma forma, também enviesado algumas das questões em termos de saturação e etc. E eu acho que também só poderemos avaliar a questão do teletrabalho, se calhar dentro de algum tempo, em termos de resultados das empresas, não é? Como é lógico, só se pode avaliar a performance em teletrabalho quando os resultados também puderem comparar um cenário de sem ser teletrabalho ou teletrabalho em termos de resultados das empresas, não é? E pronto, Exato. a minha realidade foi essa, mas Claro. como é lógico, por causa uma da natureza da empresa. Claro que sim.
E a verdade é que o que estava a referir faz todo o sentido, porque o teletrabalho que conhecemos hoje não seria o teletrabalho de há 2 anos, não é? Em que, lá está, um número menor de pessoas o praticavam, mas a verdade é que era uma experiência completamente diferente. E falando um bocadinho da experiência, nomeadamente da parte dos colaboradores das vossas empresas, todos são diferentes e nem todos querem o teletrabalho a 100%, mas também nem todos querem presencial a 100%. André, como é que gerem estas vontades diferentes do teletrabalho e a forma como fazem cada pessoa ser um indivíduo à parte, não é? Como é que conseguem gerir isso, André? Ok. Pois, isso foi outra descoberta, não é? Ou seja, há pessoas que gostam muito. Há pessoas que se deram verdadeiramente bem com o teletrabalho e que a sua qualidade de vida aumentou, isso foi também um bocadinho referida, portanto, tem a ver com as funções das pessoas, mas tem a ver com a personalidade da pessoa. Por exemplo, há pessoas que, não sendo de Lisboa, regressaram à sua terra natal e ganharam com isso pelo menos uns meses de melhor qualidade de vida, e isso foi uma experiência muito diferente e muito enriquecedora. E há pessoas que, ao fim de certa altura, dizem mesmo: eu preciso de contacto com os meus colegas, e preciso da efervescência de um escritório e de contacto mais próximo. Portanto, há pessoas que claramente, do ponto de vista, vá lá, emocional, precisam de contacto social mais frequente. Também tem a ver, possivelmente, em alguns casos, com o seu enquadramento familiar, etc. Pronto. Queria talvez destacar aqui um tema que me parece muito interessante, que é aquelas pessoas que descobriram que o full remote até é interessante para elas. E isso faz com que nós, no futuro, vamos lidar com muito trabalho híbrido, e todos os estudos e mais algum falam que o futuro é do trabalho híbrido, mas vamos ter que lidar também com alguns colaboradores, e em meios e em mercados onde o talento é muito exíguo, e há muitos, uh, os empregadores vão ter para saber lidar com isto. Vamos ter pessoas que vão estar full remote, em qualquer ponto do mundo. Enfim, há as questões dos fusos horários, que acho que vão ser as mais prevalentes, e vamos ter que perceber como é que isso se gere no dia a dia, e também como é que se gera do ponto de vista da manutenção da cultura e dos valores, porque isto demorou só um ano, não é? Nós agora estamos a começar a perceber que o tal tema das pessoas estarem ligadas à empresa e à cultura, portanto, a retenção das pessoas e a questão dos valores vai notar-se mais a longo prazo. E se as pessoas não estão todas juntas e não respiram aquela cultura e a constroem diariamente, não é por Webex que a cultura passa tão bem, como sabemos, não é? Pronto. Portanto, como é que vamos lidar com estas pessoas? E também outras coisas muito interessantes que estão a acontecer, que é, há também aqui oportunidades. E uma das oportunidades, claramente, é, por exemplo, a Google instituiu, não sei se viram, a Google instituiu a possibilidade dos seus trabalhadores trabalharem full remote 2 ou 3 semanas por ano. E, portanto, estão a aparecer novas formas de vida, vamos lá, em que as pessoas se organizam familiarmente, para, por exemplo, passar temporadas maiores, em que se calhar parte é férias e é lazer, ponto final, mas se calhar continuam noutras regiões, e se calhar mudando, enfim, de localização durante uma parte do ano, pelo menos. Não é? Portanto, isto são oportunidades interessantes, mas que vão nos colocar alguns desafios. Um dos desafios que eu gosto muito de falar, e que partilho aqui, é o desafio da assimetria das reuniões. Muitos de nós, sofremos de uma reunite aguda, não é? Portanto, estamos sempre em reuniões. Claro que os cargos de gestão se calhar mais, mas há uma coisa que não mudou na pandemia, que é: nós antes estávamos, simplificando, antes estávamos todos em escritório, portanto fazíamos reuniões todos na mesma sala. Depois passámos a estar todos em casa e fazemos todos reuniões no Webex, Zoom ou Teams.
mas a realidade a seguir é híbrida e, portanto, é distinta da pandemia. E, portanto, fazer reuniões com colegas que não sabemos onde estão, ou que é preciso muita dificuldade para coordenar, vamos todos para o escritório para estarmos todos em sala, ou nesse dia ficamos todos em sala para estarmos todos em Zoom. Isto não vai ser assim. E, portanto, eu acho que vai haver aqui um desafio que não está falado ainda, que não está resolvido ainda, que é como é que se fazem no futuro reuniões assimétricas. Porque todos sabemos que se tivermos 5 em sala e houver um desgraçado que ficou em casa, ele não vai ter a mesma oportunidade naquela reunião. Não vai ter. A não ser que os meios tecnológicos sejam muito avançados, e quando digo muito avançados, não são de forma alguma comuns nem baratos, para que a sua presença na reunião seja de facto igual à dos outros. E, portanto, este problema, por exemplo, ainda não está resolvido. Portanto, ainda vamos ver muitas mudanças daqui para a frente, nomeadamente nos novos modelos de trabalho, que realmente podem ser mistos, podem ser flexíveis e podem ser com tempos diferentes, não é? Por exemplo, mais tempo em casa e menos tempo no escritório, ou ao contrário. Portanto, daqui para a frente vamos ainda ver mudanças. Paulo, como é que é na vossa experiência? Os vossos colaboradores também tiveram esta flexibilidade em termos de rotatividade ou trabalhar em espelho? No nosso caso não houve muito esta oportunidade, não é? Houve a oportunidade talvez das pessoas experimentarem realizar tarefas de uma outra forma, ou se adaptarem às vezes, por exemplo, a outras tarefas, isto em períodos em que não podiam estar fisicamente a executar uma determinada tarefa, tinham que estar a executar outro tipo de tarefa. Mas isso, efetivamente, no nosso caso, não houve muito essa oportunidade de experimentarem, pronto, outro tipo de tarefa durante muito tempo. Efetivamente, acho que a todos houve algo que, no fundo, isto permitiu, não é? Talvez aumentar o nosso planeamento. Se tivesse a vantagem, ou seja, o facto de nos ter obrigado a criar mais documentos partilhados com tarefas e todos acedermos a esses documentos e percebermos um pouco melhor o que é que está a acontecer. Portanto, digamos que houve esse efeito benéfico de maior partilha e de maior partilha sobre o que é que está a acontecer, porque quando se tem as pessoas mais distantes umas das outras, no fundo temos todos que melhor perceber o que é que está a acontecer no processo. E pronto, houve essa vantagem. Sim, então é no sentido um bocadinho da digitalização também dos processos. Sim. Mesmo numa empresa que faz hardware, não é? Pode-se dizer que as tarefas também foram mais digitalizadas. Exato. Boa. E relativamente também a estas transformações, além da digitalização, André, que outras transformações sentiram na vossa empresa? Que aprendizagens é que tiveram ao longo deste último ano? Temos obviamente que estar mais organizados, isso não há dúvida, mas, por exemplo, a nível de recursos humanos, temos de ter um cuidado muito maior em acarinhar as pessoas, isso é fundamental. Eu tenho discutido com outras pessoas, até aqui do Lispolis, a necessidade de fazer isso com frequência, a necessidade de surpreender, a necessidade de enviar alguns mimos para a casa das pessoas, quer dizer, aquela coisa de habitual de ter um escritório fantástico e fruta e café e se calhar um escorrega, agora não existe, não é? Ou seja, nós temos que compensar de outras maneiras e mostrar às pessoas que a empresa continua a cuidar delas. E é difícil, porque elas já não estão na nossa linha de vista, não é? Portanto, a esse nível, pronto, a esse nível é difícil. Uma outra preocupação muito engraçada é, nós sempre nos preocupamos com os escritórios, com a qualidade dos escritórios e a luz e o espaço e o som e tal e tal e tal. Mas agora temos que nos preocupar com o escritório doméstico das pessoas, não é? O home office. Houve várias empresas, nós também o fizemos, que definiram um plafond para as pessoas
melhorarem o seu escritório doméstico. No nosso caso, as regras foram muito abertas, dissemos às pessoas, pá, está aqui o plafond, gasta no que fizer mais sentido para aumentar o conforto para ti. Se calhar, sem muita surpresa, partilharei que o mais popular foi cadeiras, não é? Portanto, as pessoas compraram cadeiras melhores. Mas eu acho que aqui também vai haver uma evolução grande, não é? Que é, eu sinto que as pessoas, apesar de terem melhorado os seus home offices, a maior parte ainda não tem soluções definitivas, porque isto ainda não terminou, não é? Ainda estamos a ver no que é que isto vai dar. E até falando com algumas pessoas do mercado imobiliário, acho que há transformações grandes a acontecer. As empresas têm que se preocupar com o home office dos seus colaboradores, porque todos sabemos que o número de animais domésticos que participam nas reuniões, todos sabemos que a família não há drama nenhum e a família aparecer lá por trás. Isso até tem outras vantagens, mas ainda há muita gente a trabalhar na mesa da cozinha. Ainda há gente que está a trabalhar com o seu most loved one à distância de um braço e, portanto, ainda há ali problemas logísticos. Ou seja, a solução definitiva para trabalho misto requer ter um escritório em casa que tem que ter qualidade. E isso vai fazer com que nós, empresas, nos tenhamos que preocupar com isso. Se calhar, quando contratamos as pessoas, também perceber qual é o seu nível de qualidade do seu escritório doméstico. Mas vai acontecer outras coisas. Estão a acontecer, por exemplo, no mercado imobiliário já se nota que as pessoas procuram mais uma divisão, porque se calhar não precisam de escritórios, se calhar precisam de dois, não é? Mais uma divisão, se calhar em termos de preço, movendo-se mais para a periferia, precisam de viajar menos para o escritório, portanto há aqui mudanças também a esse nível. Ou seja, há todo um conjunto de coisas que temos que nos preocupar, pronto, e que mudam e que não são antes. Eu queria só aproveitar e Cíntia, tu já me conheces, que eu dou normalmente cabo dos alinhamentos todos, mas não queria deixar de pôr aqui uma pergunta ao professor João Atanásio, porque foi muito interessante o que ele falou sobre legislação, mas há um ponto que eu me falta entender e acho que não está a ser suficientemente discutido, que é, ok, os grupos parlamentares estão a pensar até de forma síncrona em compensar os trabalhadores pelos seus custos adicionais. E o que é que vai acontecer ao nosso subsídio de alimentação? Porque ele, pelo menos na base, servia para compensar a ausência de casa, não era? Será que já está a ser dado como só mais uma rúbrica do pacote salarial e, portanto, ninguém vai tocar nele? Compreendo inteiramente que seria gravíssimo a nível financeiro tocar nele, não é? Mas o que é que vai acontecer a esse nível? Pronto, deixo só aqui esta notazinha. João, se quiser responder, depois retomamos as perguntas que estavam aqui planeadas. Pois, é uma questão que inicialmente gerou alguma controvérsia e que depois foi relativamente pacificada. Eu acho que é uma questão que é difícil de tratar ao nível político. E estamos a falar disto não tanto ao nível da justificação legal do subsídio de refeição, mas mais de uma carga negativa que existe a nível de imagem política de quem vier tomar esta decisão. Claro. Aquilo que nós sabemos é que, obviamente, o subsídio de alimentação é uma componente da retribuição muito semelhante, e isso nunca se discutiu, ao subsídio de transporte. Ou seja, nunca houve ninguém que viesse para a praça pública dizer eu agora estou em teletrabalho, onde é que está o meu subsídio de transporte? Porque na realidade essas pessoas não são transportadas para o local. Aquilo que efetivamente se verificou é que houve, da parte das instituições mais representativas dos trabalhadores, nomeadamente os sindicatos, houve algum implemento desta questão que passa por dizerem não, o trabalhador, mesmo em casa, tem de tomar a refeição. Ora, verdadeiramente, há aqui várias nuances. Podemos sempre dizer, então, ao fim de semana ele também tem que ser alimentado
e não há subsídio de refeição. Nas férias, porque é que não se paga subsídio de refeição nas férias? Porque se a ideia é esta, podíamos sempre dizer, então nas férias também devia ser devido subsídio à diferença de que é devido salário. Reparem bem, estamos aqui a falar disto. Podia-se dizer, não, nas férias não há direito ao pagamento de salário, e portanto também não há. Ora, retira-se o componente de subsídio de alimentação nas férias, mas não se retira no teletrabalho. Eu acho que, obviamente, é aquilo que eu visualizo em termos de futuro. É uma matéria que, seja da esquerda, seja da direita, deverá haver muita dificuldade em alguém tocar nela, por maiores que sejam os constrangimentos que isso representa para as entidades empregadoras. Porque, bem ou mal, os votos das entidades empregadoras são uma gota d'água no oceano dos trabalhadores. E, portanto, nenhum partido quer ter o ónus de dizer assim, vamos retirar isso e depois aparecer tudo a crucificar os partidos viventes votos. E, portanto, todas as medidas pouco eleitoralistas que tomam normalmente são crucificados. Portanto, eu acho que é mais uma questão política do que uma questão jurídica. Do ponto de vista jurídico, eu acho que havia condições para repensar a obrigatoriedade da prestação do subsídio de alimentação. Eu acho que, do ponto de vista político, ninguém vai nem sequer apresentar. Aliás, em todas as propostas não se toca nisso. Não se toca sequer. Portanto, mantém-se. Eu acho que é uma situação que nem vai haver discussão. E, portanto, é mais um encargo para as entidades empregadoras. Enfim, esperemos que, pelo menos, e aí acho que não se vai mexer, pelo menos continuam a existir as regalias fiscais que existem atualmente também para os teletrabalhadores, porque mal era se as entidades empregadoras e até os trabalhadores fossem penalizados nessa situação. Mas isso creio que não, porque o princípio que está na base de todas as alterações e do atual Código de Trabalho é da similitude das posições jurídicas entre os trabalhadores em teletrabalho e os trabalhadores em regime presencial. E também por isso, mais uma contribuição para a dificuldade em mexer no regime do subsídio de alimentação. Porque como o princípio é o da similitude, depois diz não, se o trabalhador em presença tem direito a subsídio de refeição, porque é que não há de ter em casa? É uma questão que eu acho que é mais política do que legal. Ok? Está claríssimo, estou de acordo. Muito obrigada a ambos. Foi aqui um momento de interação entre os nossos convidados. Temos aqui mais perguntas da audiência, mas antes de passar, eu gostava só de colocar algumas questões finais. Perguntar ao Paulo relativamente ao escritório, que há pouco também falávamos, o André falava do escritório em casa, mas voltando um bocadinho ao escritório físico, que alterações é que tiveram de fazer, nomeadamente relativamente ao distanciamento para as pessoas se sentirem confortáveis no seu dia a dia? Paulo. Em primeiro lugar, aumentámos o espaço. Portanto, quase que não foi bem duplicar, mas foi quase, em termos de espaço. Portanto, isso representou um custo adicional para a empresa. Portanto, ter mais espaço, isto para, no fundo, poder ter as pessoas mais separadas nas suas tarefas. Isso foi talvez uma mudança fundamental. Queria só dizer que quando as pessoas regressaram ao espaço físico da empresa, como é lógico, foi sempre perguntado às pessoas se sentiam confortáveis em vir trabalhar, ok? Porque as pessoas têm que se sentir seguras e têm que se sentir confortáveis em regressar ao seu espaço de trabalho e, portanto, só nessa situação é que as pessoas foram regressando. Isso foi a mudança fundamental. Queria só dizer uma coisa que não foi referida aqui, aliás, o André já tinha referido, é que houve uma mudança drástica a nível de viagens, não é? Portanto, se eu pensava que em 2019 dezenas de viagens para sobretudo a Europa, não é? Isso foi uma redução drástica, ou seja, acabaram. Essas reuniões físicas acabaram, portanto, eu não tenho nenhuma reunião, né, em qualquer país desde, de 2020, só no início de 2020 é que bem dizer, de resto, pronto, isso talvez que haviam reuniões que realmente eram importantes, mas também faz-nos pensar que muitas delas que poderiam ter sido resolvidas de outra forma. Aliás, essa era a sensação muitas vezes quando se ia uma reunião e quando se voltava, tipo aquelas reuniões de um dia em que se ia num dia de manhã e voltava-se à noite, ou ia-se um dia e voltava-se no outro. Muitas vezes a sensação é, pá, porque é que isto não tratámos disto remotamente? Mas, pronto, isso foi uma mudança drástica, sem dúvida.
É verdade, e além disso também houve uma mudança drástica nos eventos, em que eu sei que vocês participavam, muitos eventos de exposição e de Uhum. networking, e realmente essa foi uma das Sim. grandes diferenças. Sim, isso foi uma grande diferença. Também a questão muito mais complicado fazer uma demonstração de um robô ou de uma demonstração num determinado espaço. É um bocado, como é lógico, bastante mais complicado, ou foi mais complicado no último ano. Uhum. Certo, antes de finalizarmos então, eu tinha aqui uma pergunta sobre o futuro do trabalho ou do teletrabalho, mas temos tantas perguntas da audiência que a minha sugestão é passarmos já as perguntas da audiência e no final fechar com esta questão sobre o futuro. Portanto, vou começar então aqui com as perguntas. A primeira pergunta é do Sérgio Caetano, que pergunta, ele está a ver-nos do Brasil e pergunta se existe a possibilidade de se trabalhar para alguma empresa em Portugal estando no Brasil, quais as empresas e também se a sua própria empresa poderá abrir em Portugal. Alguém quer tomar esta pergunta? Eu posso responder já que sim, porque esse é um dos nossos casos engraçados. Ou seja, eh, o Grupo Tangível tem duas empresas, uma delas, portanto, é a iPhone, e nós, uma das alterações muito relevantes, até estratégica, que assistimos, é que, e muito em sintonia com o que o Paulo estava a dizer, o mercado passou a aceitar o trabalho remoto muito bem, não é? E nós neste momento temos clientes que nos pedem profissionais com determinados perfis e que para eles já é irrelevante se o colaborador está em Lisboa, no Porto, em Minas Gerais, em São Paulo, seja o que for. E nós, com muita naturalidade, começámos a estender a nossa força de trabalho precisamente para o Brasil. Ou seja, temos hoje em dia alguns colaboradores, claro que do ponto de vista de enquadramento legal é diferente, faz-se de outra forma, mas são membros da equipa que por acaso estão no Brasil e talvez o mais importante não é que estejam no Brasil, o mais importante é que estão no outro fuso horário, portanto têm que acordar mais cedo, etc. Mas sim, passou a ser possível e as empresas portuguesas e outras com quem trabalhamos em toda a Europa já aceitam isto com muito mais facilidade. Certo, muito obrigada. Pedro, quer responder sobre a questão de trazer a empresa do Brasil para Portugal? Posso responder, sim, senhora. Ah, Vamos lá ver. Primeiro, isso é um processo que tem sido useiro e vezeiro, perdoem a expressão, nos últimos anos. Aliás, o Luís Polis temos desenvolvido várias atividades com empresas e empreendedores brasileiras. Acolhemos o Digital, o maior evento de marketing digital, fizemos um programa de aceleração com parceiros brasileiros do E-Commerce Experience durante 2 anos, programa que agora foi cancelado porque, por exemplo, a programas de aceleração, esta ausência do contacto físico torna as coisas mais difíceis. Fizemos também um concurso de ideias, portanto, continua em aberto, continuamos em contacto permanente com o Brasil e cada vez mais habituados a falar com pessoas que querem, empresas que querem vir do Brasil para Portugal. Existe uma ferramenta da estratégia Startup Portugal, que é o projeto Startup Visa, que facilita, por exemplo, para a instalação em Portugal de empresas tecnológicas. Se for uma questão de colaboradores de perfil tecnológico muito diferenciado, desde que a empresa que os acolhe em Portugal esteja certificada também no IAPMEI, também existe uma ferramenta que é o Tech Visa, que aí não se aplica à empresa, mas aplica-se assim à pessoa que lhe permite vir mais rapidamente e ter o visto de residência para trabalhar em Portugal. Portanto, aí não existem ferramentas disponíveis para as pessoas passarem o Atlântico. Sim, sim. Muito obrigada por toda a informação e sugiro ao Sérgio que, se quiser saber mais, pode nos contactar também para o Lispolis. Tenho aqui também uma pergunta para a professora Isabel, que é da Patrícia Gonçalves, e que diz se a sua pesquisa trouxe observações em específico à questão das mulheres, seja no impacto propriamente dito do trabalho em si, se foi mais difícil, ou se para as mulheres líderes se diferenciaram em relação à gestão das suas equipas. Professora Isabel.
Sim, claramente o estudo aponta diferenças significativas relativamente ao género. No entanto, nós não podemos esquecermos que esta experiência de trabalho à distância foi uma experiência condicionada por fatores como, por exemplo, ter os filhos em casa ou ter limitações nas deslocações e mesmo naquelas tarefas mais cotidianas como as compras, não estando eu a dizer que são da exclusiva responsabilidade das mulheres, mas que geralmente elas asseguram. Sim, efetivamente há dados que mostram que há mais impacto no género feminino de todos os constrangimentos trazidos pela colocação das pessoas em remoto do que no género masculino. No entanto, nós fizemos um outro estudo logo a seguir à primeira edição deste, o ano passado, sobre segurança laboral e as pessoas que estavam em teletrabalho, sobretudo as mulheres, revelaram maiores níveis de segurança no trabalho face às pessoas que responderam a esse inquérito e que trabalhavam presencialmente. E, portanto, aqui a segurança laboral no campo da segurança na execução do trabalho e na segurança face ao emprego. São as duas grandes dimensões. Eu não resisto a acrescentar aqui uma questão e que tem também uma relação com o género, que é a questão da literacia digital. E onde nós país, estamos aqui a dar passos seguros, com certeza, mas ainda com um longo caminho para percorrer. Neste campo há também assimetrias relativamente ao género, e basta olhar para as tecnológicas, vou dizer assim, abrangendo tudo aquilo que toca o digital e todos estes novos processos, para referir que é predominantemente ocupado, é um espaço predominantemente ocupado por género masculino. E, portanto, sim, há diferenças, o estudo e no relatório completo conseguem ver bem essas diferenças. Muito obrigada, julgo que respondemos. E tenho aqui mais uma questão de Sandra Martins, que pergunta se, quando se fala em adaptação do teletrabalho pelo lado dos trabalhadores e a sua própria adaptação às ferramentas digitais, será para o lado do empregador que, chegados ao fim do ano, viram as suas contas reduzidas em termos de energia, consumíveis, limpezas? Estaremos então perante um novo paradigma de redução de valores das instalações e que as empresas podem recorrer ao trabalho rotativo, em que um mesmo posto de trabalho serve para 2 ou 3 trabalhadores. André, quer comentar? Eu acho que depende muito do tipo de empresas. Em empresas puras de serviços como nós, que não temos grandes ativos, posso dizer que 85% dos nossos custos são salários. E, portanto, eu não notei em lado nenhum, de forma minimamente expressiva, qualquer redução. Portanto, para nós é absolutamente desprezável. Absolutamente. Paulo, vocês têm uma experiência diferente, não é? Também notaram alguma É, diferença nesse sentido? não, eu, como já disse, nós em vez de reduzirmos, aumentamos o espaço. E, portanto, se bem que eu vejo que pode haver essa possibilidade, ou seja, pode haver, efetivamente nas empresas haver essa mudança em termos de espaço, não é? Menos espaço requerido, menos espaço físico, não é? Percebo a questão, mas no nosso caso não se aplica, sendo que, e como eu já disse, pode haver essa facilidade para as empresas em termos de espaço físico, não é? Uhum. Não Sim, ser como. uma redução de espaço físico. Se me permite, o André há pouco falava da questão do imobiliário e há hoje profundas mudanças ao nível da oferta imobiliária no centro da cidade, e isso está também no relatório, convertendo espaços que tipicamente eram dedicados a serviços, escritórios, normalmente, para espaços de residência. Isto pode ser um bom sinal e complementando com aquilo que também está no relatório,
que é um movimento de regresso às periferias e ao campo, é interessante ver como esta mudança que se prevê acontecer, pelo menos para uma parte da população, de uma forma um bocadinho mais consolidada, vai trazer também profundas alterações ao nível do tecido social, em termos de organização dos grupos, mas também da importância de espaços mais distantes do centro das cidades. Há pouco, em relação àquela pergunta do Brasil, é interessante porque na pós-graduação temos uma pessoa que que é dono, é gestor e é dono de uma empresa de tecnologias, e ele diz que é único, e ele está sozinho em Leiria, e entretanto tem pessoas em Beja, no Algarve, no Minho, na Austrália, no Brasil, e ele diz, a dificuldade é só uma, é conciliar estas agendas, não é? O fuso horário das diferentes geografias é tramado para mim, mas os outros estão todos muito, muito bem. E ele já tem um contingente grande de pessoas a trabalhar full remote, tudo. E há aqui uma outra questão. Hoje nas empresas temos uma novidade, é que, e por exemplo, isso acontece-nos a nós na universidade. Há pessoas com quem estamos a trabalhar diariamente que nunca vimos, porque foram contratadas durante este período. Com quem aprendemos a interagir só através do digital. Não conhecemos a pessoa, não tocamos, não vemos, e isso é uma diferença grande, não é? É Os nossos verdade. E trabalhadores. nesse sentido também temos uma segunda pergunta da Chantra Martins, que basicamente diz que em termos de RH, como se consegue criar um team building sem as relações interpessoais entre trabalhadores, o sentimento de pertença, solidariedade entre colegas e estreitamente relações entre empregados e chefias. Portanto, é mesmo no seguimento do que a Isabel estava a falar. André, quer responder? Como eu estava a dizer há pouco, é muito difícil. Vamos ter que repensar isto de outra forma. O que eu imagino é que, e muito sinceramente já não interessa o que é que aconteceu na pandemia, interessa o que é que vai acontecer para a frente, não é? Eu imagino que vamos ter mais eventos de team building ou de pelo menos estarmos todos juntos. Acho que vão aumentar o número de eventos quando pudermos estar todos juntos. Porque só quando planearmos estar todos juntos é que vamos estar todos juntos, porque senão vamos nos cruzar uns aqui e outros ali no escritório, não é? Portanto, acho que isso vai claramente acontecer. De resto, é preciso aumentar a comunicação interna. Reparem que um dos ingredientes habituais numa empresa da coesão interna é aquilo que em algumas empresas portuguesas se costuma chamar a rádio alcatifa, que é os encontros informais entre as pessoas que vão sabendo o que é que está a acontecer. Portanto, há muita coisa que não é transmitida oficialmente e que vai-se sabendo. Isto desaparece com o trabalho remoto ou fica muito mais difícil. Ou criar as tais assimetrias, que é quem está no escritório sabe, quem não está, não sabe e está mais aliado. E então os full remote ainda sabem menos. São os últimos a saber, não é? Pronto, portanto, vamos ter que aumentar claramente a comunicação. Há algumas empresas que sempre foram full remote, hoje em dia estão a ser muito solicitadas, precisamente para ensinarem às outras, que estão agora a entender como é que isto funciona, o que é que fazem diferente. E o aspecto do extra comunicação, em termos de employee experience, é fortíssimo. Ou seja, vamos ter que dizer muito mais coisas que antes não dizíamos, porque elas fluíam. Certo. E resolvia-se uma série de coisas no corredor, não é? Absolutamente, Mas absolutamente. também se passou a evitar aquela coisa do olha, viste o meu e-mail? Certo. Não, mas eu também acrescento que realmente essa questão do team building e das pessoas se identificarem com o grupo e sentirem a empresa
como um todo, é uma questão complicada de resolver, eu acho. E mesmo nós que temos estado com um trabalho presencial, não é? Desde quase do início da pandemia, mesmo para nós tem sido complicado esta questão, porque não podemos ir fazer um evento em conjunto. Nós não podemos agora dizer, olha, vamos todos jantar a um sítio. Não podemos, né? Portanto, esta parte que eu tenho sentido falta, por acaso, mesmo, por exemplo, discutir com o grupo todo um projeto qualquer que estamos a fazer, um brainstorming. Brainstorming é uma situação complicada. Portanto, estas questões do tentar trazer a equipa toda junta e não sei o que mais é uma questão que, quer dizer, esperemos que agora com o fim da pandemia, ou com o fim da pandemia, ou pelo menos quando começarmos, ainda não podemos ir jantar todos juntos, mas esperemos que consigamos resolver, porque isto é realmente uma situação crítica, esta questão de identificação e de todos termos uma percepção da empresa e sentir a empresa toda, não é? Porque se calhar as pessoas podem, algumas pessoas mais facilmente estar isoladas, mas outras acho que precisam mais deste contacto. Exato, as necessidades de socialização são diferentes, como também já Uhum. falámos há pouco. Isabel, quer acrescentar aqui alguma coisa? Sim, olha, e tem precisamente a ver com isso, com os novos formatos de socialização. Nós, Portugal, estamos prestes a abrir a segunda Nómada Digital Village na Caparica. A primeira foi colocada na Ponta do Sol, na Madeira, não é? E temos o privilégio de ter um português que está nomeado como um dos 15 maiores influencers nesta questão do nomadismo digital e do trabalho remoto, que é o Gonçalo Wall, e na realidade juntam-se comunidades, por exemplo, na Madeira, eu já não sei exatamente quantas nacionalidades, mas pessoas que vieram parar à Ponta do Sol eu já não sei, mas à volta bem, 30 e tal, 50, eu não sei, nacionalidades diferentes. E vai abrir muito brevemente um ali na Caparica, e atenção, as alterações que isto está a trazer ao mundo dos negócios, porque na Caparica é um hotel que se vai converter justamente nesse centro de acolhimento de uma nova comunidade, com novas relações, com novas formas de estar, de viver e de trabalhar. E eu acho isso fabuloso. Tenho pena de ter 50 anos e não poder acompanhar este movimento. Mas pode, claramente. Toda a Não gente posso. se pode juntar. Mas estas Não ideias de novas comunidades são realmente uma nova forma de socialização, além das empresas, ou seja, as empresas também se podem integrar aqui nestes novos modelos. Agora tenho aqui uma pergunta para o João, que indica que, assumindo que este recurso ao trabalho remoto no futuro é uma realidade incontornável, num cenário de normalidade de vida em sociedade, o Dr. António Cardoso Pereira, que é o CEO do Lispolis, gostaria de saber a sua opinião sobre a sustentabilidade do regime de segurança social, uma vez que poderá haver a tendência das empresas a contratar mais prestadores de trabalho independente ou falsos independentes com contribuições muito baixas para a segurança social, e isto poderá contribuir para o aumento do desemprego em países onde o trabalho remunerado é mais bem pago. Portanto, gostaria de ouvir a sua perspectiva, João. Bem, o problema da sustentabilidade da segurança social é um problema em que este é só mais um dado. Ou seja, o problema da sustentabilidade da segurança social é um problema que se está a pôr e que se continuará a pôr, e que é um problema bastante complexo, independentemente do teletrabalho. O teletrabalho vem acrescentar mais um aspecto. Isto porque eu gostava que as pessoas percebessem o seguinte: nós normalmente queremos viver, não é no melhor dos dois mundos, é no melhor de todos os mundos. Nós estamos maioritariamente muito gratos e muito satisfeitos com o chamado modelo social europeu. Nós queremos ter um conjunto de regalias que são bastante significativas depois de períodos que são verdadeiramente alargados de trabalho. Por outro lado, o dinamismo das sociedades faz com que nós não possamos, sob pena de hipotecarmos completamente a nossa competitividade, não possamos fazer uma coisa que já se tem vindo a fazer, mas não podemos estar sempre a tocar nessa tecla, que é
cada vez mais prolongar o período de vida ativa, do ponto de vista laboral. É um problema complicadíssimo. Do ponto de vista das sociedades, as pessoas a partir de certa idade perdem o caráter de inovação e de capacidade empreendedora, e isso afeta nitidamente a produtividade e a competitividade das sociedades. Portanto, não podemos dizer, olha, se temos pessoas mais velhas e menos jovens, a nossa mudança de paradigma é as pessoas cada vez trabalham mais. Isso tem vindo a ser feito, mas não podemos dizer que qualquer dia as pessoas trabalham até aos 70 e tal, até aos 80 anos, mesmo que vivam até aos 120, porque isso é hipotecar a renovação que é necessária e o dinamismo das sociedades. Portanto, não podemos apostar nessa tecla, dizer assim, pronto, resolvemos o problema da segurança social aumentando o período de vida útil dos trabalhadores. Isso não é passível de ser assim. A questão do teletrabalho, a pergunta é muito curiosa e muito interessante. Eu acho que não passa por aí. Porquê? Porque se por acaso, e isso vai acontecer, é uma questão, há bocado estávamos a falar da questão politicamente sensível do subsídio de alimentação. A questão da segurança social é 10 vezes mais sensível que a questão do subsídio de alimentação, do ponto de vista político. Porque verdadeiramente há de chegar um momento, não sei quando, já deveria ter chegado, eu não sou político, portanto estou à vontade para o dizer, já devia ter chegado o momento em que todo este modelo fosse repensado, porque com a situação atual a Segurança Social está a adiar um problema. Nós estamos sempre a adiar um problema, que é a Segurança Social hoje não é sustentável, não é. E portanto a sustentabilidade, aquilo que toda a gente diz é dura mais 10 anos, dura mais 12. A discussão é, dura até 2030, dura até 2032, dura até 2028, mas isso significa que mais 2 anos ou menos 2 anos, a partir de um determinado momento, o financiamento da Segurança Social vai ter que ser feito de outra maneira. E o que nós estamos a fazer é adiar o problema. E só há uma maneira do financiamento ser conseguido se não houver dinheiro pela própria Segurança Social, que é ser pago através dos nossos impostos. Neste momento pagamos através das contribuições para a Segurança Social, das cotizações e das contribuições. Se isso não chegar, e brevemente não irá chegar, porque cada vez temos pessoas a viver mais, eu não quero obviamente que as pessoas mais velhas morram, mas as pessoas cada vez têm uma esperança de vida maior, estão mais tempo a receber contribuições, e as outras pessoas, por sua vez, cada vez são menos numerosas, porque a população jovem é menos numerosa e a velha é mais numerosa. Portanto, isto é uma equação, não é preciso ser um matemático muito experiente para dizer que isto não resulta. A questão do teletrabalho, eu acho que a acontecer pode ser até um dado positivo, ao contrário do que se está a pressupor. Porque aquilo que nós vamos ter que equacionar é que outras formas de contribuição é que temos que ter para assegurar a sustentabilidade do sistema. E se calhar uma dessas formas, mais uma vez é uma questão política, é nós cada vez mais termos regimes contributivos mais consentâneos e mais reais por parte das pessoas que são prestadores de serviços. Ou seja, não por parte apenas dos trabalhadores por conta de outrem. Hoje em dia há uma assimetria clara entre os dois regimes. Eu acho que progressivamente, é a minha opinião, mesmo do ponto de vista legal, não é só do ponto de vista das contribuições para a Segurança Social, eu acho que cada vez mais a natureza jurídica do vínculo, ou seja, ser um contrato de trabalho ou ser um contrato de prestação de serviços, vai esbater-se. Eu acho que no futuro a questão do tipo, da tipologia de contrato, vai ser cada vez menos significativa em termos das obrigações que decorrem. Porque se nós virmos, hoje em dia, os contratos de trabalho, independentemente daquilo que dizem os empresários, eu também sou e, portanto, também sei o que é que isso representa, hoje em dia é muito mais fácil a desvinculação de trabalhadores com contratos por tempo indeterminado que era há uns anos atrás. Não estou a falar do contrato a prazo e das nuances que existiram, até diminuindo a possibilidade legal de recorrer à contratação a prazo. Estou a falar que hoje em dia há um conjunto de ferramentas muito significativas que permitem pôr termo, fazer cessar vínculos que anteriormente só quase por bruxeda conseguiam cessar. Portanto,
de uma maneira ou de outra, eu acho que no futuro nós teremos regimes que sejam classificados como prestador de serviços ou como trabalho por conta de outrem, vão cada vez mais ter direitos e deveres muito semelhantes. E vai-se esbater, no meu entender, no futuro, as diferenças muito significativas que já tiveram um momento mais alto e que neste momento não têm, porque se nós virmos o Código Contributivo para a Segurança Social, já hoje em dia existem mecanismos, eu não estou a dizer que são levados até ao extremo, mas mecanismos que aproximam os dois regimes. Um mecanismo, por exemplo, das entidades aderentes, a possibilidade do trabalhador prestar ou não serviços para a mesma entidade de que é trabalhador, com tributação para a Segurança Social sempre que tal acontece. Portanto, o regime do Código Contributivo que foi instituído em 2011 já dá os primeiros passos nesse sentido. E eu acho que esses passos vão ter futuros desenvolvimentos nesse sentido. Muito obrigada pela sua completa resposta. Vamos passar aqui a uma outra pergunta para a professora Isabel, que indica que nas empresas de serviços de outsourcing, o Alexandre Lisboa tem aqui já experiência nesta área e normalmente são as empresas que têm que ter colaboradores, ou seja, como é que fazem para haver esta integração entre colaboradores de uma empresa em regime de outsourcing, que já é difícil por natureza? Pois não sei, não tenho essa, não tenho essa experiência, não tenho esses registros também. Tenho, como o Pedro dizia no início, algumas opiniões que partilharam comigo, mas não sei. O que eu posso referir é que uma das maiores dificuldades que as empresas têm registado, que sentiram neste período, foi a adaptação e o ajustamento dos processos de trabalho. E aí, naturalmente, enquadram-se todas essas prestações, quer outsourcing, quer trabalho temporário, ou outros regimes, quer os próprios prestadores de serviços, que encontraram uma configuração diferente do trabalho, nomeadamente quando foi obrigatório passar para a distância. Há questões relacionadas com a ligação homem-cultura, naturalmente há, mas do meu ponto de vista sempre existiram quando falamos em externos que entram numa empresa e, portanto, as empresas conseguem o melhor ou o pior em função das suas próprias orientações de gestão e da sua própria cultura. Experiência concreta, não sei. André, quer comentar aqui esta relação do outsourcing com os próprios colaboradores? Eu confesso que não entendi bem a pergunta. A pergunta é, no regime de outsourcing, em que já é difícil a ligação entre os colaboradores, que neste caso não pertencem diretamente à empresa, e a própria empresa, neste momento com o regime, com o trabalho remoto, como é que pode ser feita esta ligação? Uma das nossas empresas, como eu referi há pouco, é uma empresa de outsourcing. Para dizer a verdade, não temos nenhuma nota especial aí, ou seja, pelo menos em Portugal, a experiência que nós temos é que quando integramos um UX designer ou um developer numa equipa de um cliente, geralmente a pessoa é muito bem acolhida, ou seja, a experiência que temos é que não há diferença operacional no dia a dia entre o acolhimento a uma pessoa de outsourcing a uma pessoa da equipa. O que se passa, sim, e penso que a professora Isabel mencionou isso há pouco, é que ao fim de um ano e tal, todos temos colegas que nunca vimos ao vivo, que só vimos dentro de um ecrã. E pelo menos a minha experiência diz-me que, e já é prévia à pandemia, eu nunca tive problemas em falar por Zoom, Skype, whatever, com várias pessoas, mas a ligação emocional faz-se muito melhor presencialmente. Ou seja, eu sempre vivi bem e acho que agora está reforçado na lógica seguinte, que é
conhecer alguém presencialmente e então depois ter inúmeras iterações remotas, sejam elas por telefone, por videoconferência, por pombo correio, seja o que for. Mas conhecer a pessoa ao vivo. E o que se passa hoje em dia é que não conhecemos uma série de pessoas ao vivo. Nós não sabemos se elas são altas ou baixas, que é aquele síndrome tipo de televisão, não é? Não sabemos. A cadeira é que sobe, não é? Não sabemos se são altas, se são baixas. Pronto, há uma série de coisas que não conhecemos das pessoas. E aí acho que o outsourcing não é todo diferente. Nós não temos nota alguma de as pessoas que temos em outsourcing terem mais dificuldade do que as outras. Talvez até, arrisco aqui um bocadinho até ir mais longe, talvez até aceitem melhor, porque as pessoas que entram numa empresa de outsourcing e, portanto, acham lógico para a sua carreira ser integradas numa empresa de um cliente e se calhar depois passar para outra, etc. E isso pode ter benefícios de carreira. Se calhar estão mais predispostas a entrarem de uma forma não tradicional numa equipa de trabalho. Se calhar estão mais mentalmente predispostas. Portanto, se calhar até um pouquinho mais fácil. Mas em geral, acho que é igual. Muito obrigada. Estamos mesmo a chegar ao fim da nossa sessão e, como prometido, deixei aqui a questão final sobre o futuro do teletrabalho, ou o futuro do trabalho, ou dos novos modelos de trabalho. Está tudo em aberto e, portanto, queria pedir-vos para deixarem aqui uma consideração final, assim, o mais breve possível, começando então pela professora Isabel. Pode ter parecido ao longo destas minhas intervenções que eu sou uma acérrima defensora destes novos modelos de trabalho. Não sou, mas também não sou contra. O que eu acho é que quer pessoas, trabalhadores, quer empresas devem aproveitar toda esta experiência para reequacionar a forma como se ligam e como se servem, como o trabalhador serve a empresa e como a empresa serve o trabalhador. Eu acho que esta é uma extraordinária oportunidade, porque, como eu dizia, vai ser diferente. Não sei se vai ser melhor, se vai ser pior, mas diferente será seguramente. E como dizia ontem o Sr. António Saraiva no debate que houve na televisão, vamos ter que nos adaptar, quer queiramos, quer não, sob pena de desaparecermos. E, portanto, eu acho que as empresas que podem adotar novos formatos de trabalho e não querem adotar esses novos formatos de trabalho, não sei se a coisa vai correr bem, porque as novas gerações, sobretudo, muito por força das novas gerações, estão a experimentar e estão a achar piada. É o comentário sobre o futuro. Uma boa forma de concluir a sua intervenção. João, relativamente aqui aos enquadramentos legais, já vimos que vai haver novidades, não é? Em breve. Alguma consideração final sobre o futuro aqui do Código do Trabalho? Eu acho que estes 2 anos ensinaram-nos uma coisa. Eu não sei se tenho a mesma visão da Isabel, mas gostava de dizer o seguinte. Eu acho que estes anos ensinam-nos o seguinte. Parece que há menos ceticismo do lado dos empregadores e menos otimismo do lado dos trabalhadores. Ou seja, eu acho que antigamente os empregadores viam um fantasma no teletrabalho que progressivamente ia desaparecer e que os trabalhadores achavam que era o melhor dos paraísos estar em teletrabalho. E que ao fim destes 2 anos os empregadores não estão éticos e os trabalhadores não estão só otimistas. Relativamente à questão legal, eu acho que é muito simples. É vermos aquilo que existe e sem radicalismos procurarmos soluções que resolvam o problema. Agora, não acredito que haja uma mudança radical do paradigma do trabalho no nosso país. Acredito que existirão mudanças que já se têm a verificar. Não acredito que vá ficar tudo como estava de antes, mas também não acredito que vá ficar tudo como estava durante a pandemia. Acho que há um equilíbrio que é preciso fazer entre aqueles que efetivamente têm a lucrar com o teletrabalho dos dois lados, quer empregador, quer trabalhador, e aqueles que efetivamente não têm a lucrar, porque há muitas atividades onde o teletrabalho nitidamente é uma má experiência, ou pelo menos não dá para retirar a mesma rentabilidade que o trabalho presencial. Temos que ter um equilíbrio, como em tudo. Okay? Exato, muito obrigada pela sua intervenção. Realmente terá de ser visto caso a caso, empresa a empresa, e cada experiência é diferente.
André, uma conclusão final? Esta experiência forçada obrigou-nos a quebrar tabus. Hum, Acho que ainda muita coisa vai acontecer até estabilizarmos, mas garantidamente será mais diversificado, e temos muito mais opções à nossa escolha. Ou seja, isto é um bocadinho quando apareceu a televisão, não substituiu a rádio, encontrou-se foi espaços diferentes para coisas diferentes. E, portanto, a questão do estar no escritório, estar em teletrabalho, estar à distância completamente, ou o que seja, vão ser formatos diferentes e vamos ter que perceber que são formatos válidos. No final do dia, o que vai interessar é sempre a mesma coisa, que é, como se dizia antes, como é que as pessoas servem as empresas e as empresas servem as pessoas, e é nesse equilíbrio profícuo para os dois lados que o sucesso estará, não tenho dúvida. Muito obrigada, André. E agora passamos ao Paulo. Pois, eu tenho estado sempre a falar que tenho toda a equipa aqui presencial, todos os trabalhadores estão aqui, não é? Fisicamente. Mas na realidade, omiti que eu efetivamente também tenho muitos trabalhadores remotos, que são os robôs. Portanto, eu tenho muitos robôs a trabalhar remotamente, aos quais acedo remotamente, vejo o que é que estão a fazer, detecto bugs, corrijo bugs, e, portanto, tenho efetivamente esses trabalhadores. Isto depois podíamos levar a uma conversa para outros níveis um bocado mais filosóficos, prefiro não ir por aí, porque isso era motivo para outra discussão. Quero pensar nas coisas de uma forma positiva, que é assim, andámos anos a pensar como é que levamos as pessoas, tiramos as pessoas dos grandes centros populacionais e etc., construímos estradas e etc., e etc., abdicámos da via férrea, agora voltamos à via férrea, pronto, etc., etc. Quero pensar que, em termos de estudo, isto pode facilitar um pouco realmente o repovoamento, ou seja, as pessoas ser-lhes permitido deslocar-se para outros locais, se calhar mais remotos, fazerem um outro tipo de vida, se calhar mais consentâneo ou de acordo mais com o seu espírito, com a sua vontade, e estarem a fazer determinadas tarefas que até hoje, será só era permitido em determinados locais. Perfeito, muito obrigada. Pedro, quer deixar algum comentário final para encerrarmos a sessão? Quero sim, quero um documentário e um case recente aqui na Lispolis. O documentário é, já Darwin dizia que a capacidade de ajustamento ou de adaptação era o mais relevante, certo? Isto já é algo com muitos anos, não é nada recente. Mas partilhar também um case que aconteceu aqui com uma empresa. Era uma empresa que estava sediada na margem sul, tinha um espaço maior e que durante este período de recolhimento tomou uma decisão de ajustar as suas instalações, reduzindo a área na margem sul, mas crescendo na margem norte em Lisboa. Portanto, em vez de ter um sítio onde todas as pessoas iriam, ou não iriam, tendo em conta o tipo de trabalho, agora tem dois sítios onde as pessoas podem ir de acordo com o que da forma que mais lhes facilita a vida. Portanto, é algo que aconteceu durante a pandemia, que se materializou durante a pandemia e é uma nova forma, como aqui temos estado a falar várias vezes, de trabalhar, não é? Não, pode não estar obrigatoriamente relacionado com o teletrabalho em si, mas é a nova forma de trabalhar, de ajustar as necessidades uns aos outros, como dizia aqui também o André. Era só isso que eu queria dizer, Cíntia. Muito obrigado. Muito obrigada. Quero agradecer a todos pela vossa participação, excelentes intervenções. Acho que aprendemos todos muito uns com os outros e também quem nos esteve a assistir aprendeu com certeza muito. Quero agradecer também às pessoas que nos deixaram perguntas, comentários. Vamos responder a todos e quem nos deixar posteriormente na gravação deste vídeo também vamos responder. E agradeço mais uma vez pela vossa participação, desejando a todos o resto de um bom dia. Obrigada, bom dia. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. Obrigado, bom dia. Boa tarde.